Chegou o dia, torcedor fluminense, torcedor do Fluminense, que está contando as horas para a decisão, quem sabe o título do Mundial. Logo mais às 3 horas da tarde, Fluminense encara o Manchester City e aí tá todo torcedor só pensando nisso. A gente vai direto. Aliás, ele já está de frente para o estádio, onde vai ser o jogo de logo mais. Não estou vendo ainda as imagens do Thiago Leme, que já está com a gente, direto de Gida. Conta tudo pra gente, Thiago, como é que estão essas horas que antecedem? Você tem conversado com os torcedores do Fluminense que estão aí. Não sei se vai conseguir puxar um deles de canto como você tem feito nos últimos dias, mas conta tudo. Como é que tá essa expectativa para o jogo de logo mais? Bom dia, boa tarde aí para você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para Carla, para todo mundo que está acompanhando a Band News FM. A gente está aqui no centro de Jeddah nesse momento, a caminho primeiro do hotel do Fluminense, porque os torcedores, antes do ônibus sair para o estádio, vão fazer uma concentração no hotel do Fluminense, com bandeiras, com faixas, com uma bateria, enfim, para passar aquela última força antes dos jogadores indo para o estádio. O pessoal está almoçando mais ou menos agora, igual teve aquele dia no primeiro jogo numa churrascaria, dessa vez eles não vão fazer o encontro numa churrascaria. Decidiram ir para o hotel, então cada um está almoçando aí por conta própria, e o jogo começa a partir das 9 da noite aqui no horário local, 3 da tarde aí no horário de Brasília. Um jogo que, pelas entrevistas coletivas de ontem, tanto do Fernando Diniz quanto do Guardiola, os dois mostrando muito respeito um pelo outro, viu? Foi uma troca de elogios. O Diniz falando que vai enfrentar um dos melhores times da história do futebol mundial, com um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, e mesmo assim, mesmo com o City sendo favorito, o Diniz falando que vai manter as características do Fluminense de forma ofensiva. Muita gente fala, não, será que para pegar o City Fluminense vai ter que recuar um pouco, vai ter que ser defensivo? O Diniz garante que não, que se for para perder, vai perder no estilo dele, no estilo do Fluminense. E do outro lado, o Guardiola elogiando muito o Fluminense, falando que o time brasileiro lembra até a seleção brasileira da Copa de 82, né? Na época comandada pelo Tele Santana, um time que encantou o mundo. Então o Diniz realmente falando muito bem do trabalho do Diniz. O Guardiola falando que nunca enfrentou uma equipe com essas características. Então, muito respeito. A única hora, Sheila e Carla, que os jogadores do Fluminense, que também o técnico Fernando Diniz saíram do sério, foi quando foi comentado sobre uma matéria do jornal britânico, The Telegraph. Num artigo, num texto opinativo, o jornalista falou que o Fluminense é um time de aposentados. Aí, na entrevista coletiva, tanto o Diniz quanto o Felipe Melo chamaram o jornalista de idiota, de imbecil, e obviamente não concordaram em nada. Tirando isso, o clima é de tranquilidade. Eu ia perguntar para você justamente, porque eu acompanhei essa polêmica muito por alto, sabe, por rede social, assim, porque os dias estão muito corridos, com muitas notícias, e aí eu vi, Thiago, o Diniz respondendo na entrevista coletiva a esse jornalista britânico, e eu não entendi muito bem do que se tratava. Então, a comparação feita foi com um time de aposentados, mas não foi algo relacionado à média de idade, porque o time do Fluminense tem uma média de idade alta, né? Não foi isso que ele quis dizer, não. A gente não tá pegando no pé desse jornalista, ele foi... ele cutucou mesmo a equipe do Diniz. Na verdade, assim, o título da matéria é ainda mais forte do que o texto, porque ele fala, de fato, desses jogadores com alta idade, né? O Fábio, 43 anos, o Felipe Melo, 40, o Marcelo, 35, enfim. São jogadores, de fato, com idade média alta. Isso não quer dizer que não estejam jogando bem, né? Pelo contrário, o jogador que se cuida fisicamente, que se cuida, enfim, na sua vida privada, a longa carreira. A gente tem vários exemplos, não só no Fluminense, como em outros times, que o jogador aí perto de 40 consegue jogar em alto nível. Ele cita o Soccer Aid, que é um torneio beneficente para jogadores aposentados. Então, de fato, ele dá uma exagerada, né? E não caiu bem, de fato, no Fluminense. Os jogadores não gostaram da matéria. Agora eu peguei raiva. Agora eu peguei pilha. Aí eu não gostei. Pô. Mas tem ouvinte dizendo, os jogadores levaram muito a sério isso aí. Olha, outros ouvintes lembrando, o Romário foi artilheiro com 42 anos. Então, é que Romário é Romário, né? É muito fora da curva, outra né? Coisa, Mas ontem mesmo a gente tava falando do Ganso. O Ganso tá com 34 anos, né? 34, se eu não me engano. Pô, exatamente. Apesar das características dele, sobre as quais o Thiago falava ontem, é um jogador um pouco mais lento e tal, mas o Ganso tem uma performance em campo inquestionável, né, gente? Então, não é necessariamente assim
Como disse o Thiago, se o jogador consegue manter a forma física, se ele consegue cuidar da sua carreira para torná-la um pouco mais longa, tá tudo certo, né? Se a idade fosse um problema tão grande, o Fluminense não tinha sido campeão da Libertadores, né? Então, o trabalho do Diniz balanceando esses caras mais experientes com jovens, como o John Kennedy, por exemplo, deu resultado. E por que não pode dar hoje, né? Como a gente falou a semana inteira. É claro que o time inglês, o City, é favorito. Mas o Fluminense eu acho que pode surpreender, sim. Tem chances menores, mas dentro de campo. A gente vai saber daqui a algumas horas como vai ser isso aí. Tem também uma coisa que você lidar com notícias de futebol é um negócio que acirra ânimos de um jeito impressionante, né? Qualquer coisinha que você disser, olha, as pessoas pegam muita pilha mesmo. Thiago, nos últimos dias você trouxe aí entrevista com torcedores e tal. É que falta muito tempo ainda, né? Eu tava fazendo as contas aqui, mais de 6 horas pro início dessa partida. Não tem nenhum torcedor do Flu aí ao seu redor nesse momento? Eu tô bem no centro aqui da cidade, no bairro de Alhambra, que é a parte central entre o distrito histórico de Albalade e a parte nova da Corniche. Nesse momento mesmo, não. Eu estou indo para o estádio daqui a pouco, como eu falei, eu vou passar no hotel do Fluminense, que fica aqui bem perto, mas por enquanto não. O pessoal deixa para chegar no estádio um pouco mais perto, nas próximas entradas que eu fizer, tanto aqui na Band News, quanto na TV Bandeirantes, Band Esportes, a gente vai trazer um pouco mais do clima. Como eu falei, tinha até num restaurante aqui perto um grupo almoçando, no outro ali o pessoal indo pro hotel, tomar aquele banho. Ainda não tem aquela concentração. Vai ter em breve, eu vou voltar da frente do hotel do Fluminense. Perfeito. Quer fazer uma aposta aqui? Quanto é que vai ser essa partida ou melhor não? Você quer fazer essa cobertura isenta? Cara, eu sou muito ruim de palpite, Carla, mas olha, eu vou chutar que vai para prorrogação. Os 2 últimos mundiais de brasileiros que chegaram à final, Palmeiras e Flamengo levaram para prorrogação. O Flamengo em 2019 contra o Liverpool, o Palmeiras em 2021 contra o Chelsea. Vou nesse mesmo palpite para os brasileiros que o final seja diferente, né? Quem sabe o Fluminense ganhe, mas vou deixar o resultado final em aberto. Eu acho que vai para o tempo extra. Tá bom, prorrogação já é um começo de palpite, beleza, Thiago, entendemos, tá? Muro, vai. Não, a gente... Calma aí, vou jogar a bola para vocês. Poxa, eu tô torcendo pro Fluminense, eu quero muito que o Fluminense vença como torcedora, 2-1 pro Fluminense, tá? Acho que o City sai na frente, mas aí o Fluminense consegue empatar e virar naquela vitória histórica. Mas o lado racional diz, não tem jeito. Vai ser City 2-0. Eita. Aí é muro, né? Quando você aposta dos dois lados. Dos dois lados. Mas sair bem ou não, Thiago? Não, né? Vai, Sheila, Foi bem. 2-2 na prorrogação. 2-2 levando para prorrogação. Caramba! E 1-0 para o Fluminense na prorrogação. Tomara.